Solicito a vereadora Estela Balardim que acompanhe o representante da Associação Cultural Paralela até a tribuna para a manifestação pelo tempo de até 5 minutos. Bom dia a todos e todas. Queria agradecer a oportunidade de retornar a essa casa. Eu tive aqui há pouco menos de um mês para receber uma homenagem pelos 10 anos do Bloco da Ovelha. Foi uma das principais iniciativas que surgiram lá e tomou uma grande proporção na cidade. Queria primeiramente convidar todos a prestigiar o documentário que registra um pouco dessa história. Foram 11 anos de atividade ali na Rua Tronca, próximo ao quartel, em que a gente pôde expandir, trazer um pouco da cultura para que mais gente se sentisse à vontade de produzir aqui em Caxias. A gente preparou um texto falando um pouco sobre esse momento e então eu vou ler aqui para vocês, tá certo? No ano de 2012, quando resolvemos que iríamos alugar uma casa, criar um espaço para fomentar a música independente, tínhamos um cenário bastante distinto do que temos hoje em Caxias do Sul. O Financiarte era um edital inspirador, que permitia que muitos jovens pudessem não só realizar seus projetos, mas que pudessem adentrar no mundo da economia criativa, montando equipes com jovens entusiastas do meio artístico, e que aos poucos buscavam meios para compreender os trâmites burocráticos que tornariam possível financiar seus projetos e que levariam adiante a sua mensagem e sua visão de mundo. Entre 2015 e 2016, cerca de 80 projetos eram contemplados anualmente, para se ter ideia do papel que o Financiarte ocupava na cidade. Bandas lançavam seus discos, faziam turnês por pequenas casas de show de todo o Brasil, peças de teatro circulavam no centro e nas periferias, escritores lançavam suas obras, exposições eram realizadas em diversos locais da cidade. Festivais traziam artistas de outras regiões para conhecerem a cidade, que por muitas vezes foi reconhecida por produtores culturais de todo o Brasil como um reduto importante para a economia da cultura. Muitos artistas do meio independente queriam passar pela cidade quando traçavam seus itinerários. Os projetos que aqui fazemos alusão levaram o nome de Caxias para inúmeras regiões do estado e do Brasil. E devemos lembrar, o fomento à cultura gera pertencimento e não apenas entretenimento. Possui um papel importante no que se refere à economia. Nós, que na época não dominávamos a linguagem burocrática das leis de incentivo, começamos de maneira independente, alugamos uma casa, passamos a realizar eventos e a formar um público. Nascidos no berço da música, passamos a dialogar com artistas e produtores que trabalhavam com moda, cinema, fotografia, comunicação, economia criativa e, com o passar dos anos, nos tornamos um espaço capitalizador de iniciativas. A Casa Paralela, um espaço coletivo para coletivos que não tinham espaço, de pequenos eventos de música independente e exposições, passamos a abrigar iniciativas de economia criativa, como um verdadeiro hub de fomento. Misturava arte, cultura, comunicação, folclore, tecnologia em um espaço onde inúmeras linguagens se mesclavam, dialogando com a juventude e com a verdadeira liberdade de expressão, onde as minorias também podiam encontrar um lugar para suas expressões. Foi esse histórico que nos certificou como ponto de cultura reconhecido pelo Ministério da Cultura do Governo Federal e pela rede RS dos Pontos de Cultura. Além disso, não contentes em apenas ser um espaço de eventos e salas de iniciativas criativas, realizamos inúmeras oficinas, onde provocávamos que jovens produtores tivessem a oportunidade de compreender a linguagem dos editais de fomento. Então, pleitear por verbas que pudessem não só custear seus projetos, mas também que tais ações viessem abrir janelas para que eles pudessem participar do mercado da cultura. Que seus sonhos e habilidades também pudessem se transformar em empregos e que seus projetos pudessem amadurecer. Com espontaneidade e imperfeição, criamos ali um centro de oportunidades do meio cultural, onde novos produtores podiam começar a experimentar seus projetos, que iam desde eventos culturais a espaços de discussão, de projetos experimentais de economia criativa a alentos à cultura tradicionalista e folclórica, dialogando com as tradições locais, com o carnaval, além de datas folclóricas com as festividades juninas e as comemorações farroupilhas. No documentário que estamos lançando agora, narramos o fechamento das portas da Paralela, um espaço sem fins lucrativos que funcionou por 11 anos no bairro Rio Branco e que por muitas vezes inspirou que jovens produtores pudessem ir lá, além de seus sonhos, e nós mesmos começamos de maneira independente.
tivemos uma oportunidade de renovação após a pandemia a partir de uma premiação no edital da Lei Aldir Blanc, que garantiu que quitássemos dívidas e comprássemos novos equipamentos para registro e sonorização do espaço. Então, senhoras e senhores, desejo que essa Casa Legislativa possa discutir com seriedade o fomento à cultura e, por meio dela, um local se realiza. E se Caxias do Sul existe, é porque reconhece a cultura do seu povo e a diversidade que ela permite. Obrigado, Ferrolho. Obrigado, valeu. Parabéns.